Tinha frita? Um, dois, três? Pois é, meus amigos. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Independente do horário que você estiver assistindo, esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano e eu sou Beto Camp. Hoje nós vamos falar um pouco da série coreana que via Netflix aí passou a ser conhecida, pelo menos no Brasil, aí como uma das grandes referências, se tornou um grande sucesso e também causa um pouco de polêmicas. E a série Round 6, ou Round 6, se você preferir, ela tem uma mensagem, ou várias mensagens, muito significantes. E é disso que eu quero falar com vocês aqui, visto que nosso canal trata-se de desenvolvimento pessoal e profissional. Você pode interpretar de diversas formas, pode entender toda a história, o contexto de maneiras diferentes. Eu já ouvi até pessoas levando para um viés mais político, e dando uma opinião e fazendo um comparativo com a série. Tudo certo, cada um tem a sua maneira de interpretar e eu vou passar para vocês a minha maneira e o que você pode tirar e aprender com o conteúdo da série. Primeiro aspecto, visto que nós temos também o canal no Instagram, a Adote Comportamentos, eu quero falar para vocês que existe hoje uma situação muito complexa ao meu entendimento, e não vou dizer inadequada, porque cada um tem aí o direito de agir, de educar, de fazer o caminho como desejar, porém eu entendo que não é uma série para crianças. Ela tem restrições de idade, se eu não estiver equivocado, eu não estou próximo agora para verificar, mas eu creio que ela deva ser para 18 anos. E dentro, por exemplo, do colégio do meu filho, crianças estão falando sobre a série, comentando, e muitos já assistiram a série. Eu não recomendo porque a criança não está preparada para entender algumas coisas. Você vai falar sobre violência, por exemplo, você pode dizer que muitos programas de televisão, muitos desenhos até possuem alguns aspectos violentos e a criança acaba tendo acesso. E por que não por ver um filme? Eu entendo e aprendi, pelo menos durante a minha educação e aquilo que transmito para meus filhos, que é a proposta de você poder fazer algo diferente e educar de uma maneira diferente daquilo que você teve, por exemplo. Eu tive acesso, por exemplo, na minha época, a filmes de faroeste. Passavam vários na televisão e eu adorava. Isso me entretia, eram cenas violentas, só que em contrapartida isso nunca mexeu com o meu caráter. Por quê? A educação que eu tive e o meu tipo de característica não me levou a conduzir ou gostar mais, ou entender com muito mais profundidade por um lado psicológico negativo, vamos dizer assim. Eu assisto até hoje filmes e séries de terror e gosto muito, e entendo como uma ficção, isso de forma nenhuma me trabalha a minha mente. Então eu procuro educar meu filho, trabalhar meu filho, para que ele consiga, por exemplo, compreender algumas coisas e compreender o que é e o que não é o seu momento de entender. Não adianta eu despejar, por exemplo, neles esse tipo de visão, informação, falar, assista porque seus colegas estão assistindo. Mas eu também não posso deixar ele sem informação, porque ele acaba tendo acesso a um colega que mostra no celular, a alguma propaganda de TV, enfim. E de fato isso acontece, eles acabam vendo. E aí me perguntam, eu explico de uma maneira preparada para a cabeça deles que existe de fato aquilo que ele viu, que a série em algum momento da vida ele vai poder assistir, porque ele vai crescer, vai começar a entender melhor e vai ter um pouco mais de maturidade para compreender que aquilo é uma ficção que transmite as suas veracidades, que transmite o seu conceito de entendimento para a vida e que você pode até aplicar, porque esta, por exemplo, é a minha proposta aqui no vídeo, né? Trazer para vocês, por exemplo, essa visão e entendimento da série. Só que ele não está hoje preparado para isso, ainda que eu o oriente, ainda que eu mostre para ele coisas legais, eu deixo ele vivenciar o mundo dele, eu não posso tirar isso, porque as outras crianças vão conversar com ele, tudo, ele acaba ficando isolado do universo. Mas tem coisas que não dá. Eu não vou colocar, por exemplo, uma criança de 9 anos para assistir Round 6, que ele não só não vai compreender o princípio, como vai
se incomodar com o que ele vai ver. Mas, Beto, você está querendo dizer para mim, então, que se botar Round Six pro meu filho, ele vai sair por aí matando pessoas, fazendo? Não, não vai. Pode até haver, né? Pode até haver uma exceção à regra, uma pessoa que talvez tenha uma dificuldade aí já mais psicológica. Aí já é um outro contexto que é melhor talvez uma pessoa que é formada em psicologia pode explicar com mais profundidade e entendimento do que eu. Mas, por exemplo, você transforma o sonho dele ou dela, né, se for uma filha, ele passa a ter sonhos, ter pesadelos mais complexos com isso, e tem, tá? Venha dizer para mim que não, porque tem. Aquelas imagens ficam na mente, passa a brincar com esse tipo de situação, pega os bonecos e brinca com esse tipo de situação. Então há uma determinada influência, e essa influência pode ser negativa dependendo do contexto. Então, para que nós possamos evitar esse trabalho maior, essa contestação maior e até confundir a mente da criança, eu entendo que não é o momento para uma criança assistir. Por exemplo, ó, Elvis Presley de volta aqui no vídeo, certo, Elvis? Elvis agora também criou o hábito de participar dos vídeos. Esse é o Elvis Presley. Conheça todos os nossos ouvintes, as pessoas que estão assistindo. Aqui, ó, fala oi para todo mundo, Elvis. Muito bem. Então, retomando, eu acredito não, tenho certeza que, ao meu entendimento, e vendo por esse ângulo que eu passei para vocês, não é uma série adequada para crianças. Tá? E isso fora outros aspectos psicológicos, de começar a querer brincar com o colega, agredir o colega. Lógico que dentro da inocência da criança, mas guia para um caminho assim. Então, para evitar esses tipos de desconforto, eu prefiro induzir, por exemplo, o nosso filho a vivenciar brincadeiras, filmes e ações de criança. Ainda que tenham aquela coisa da pré-adolescência, tudo, não tem tanto problema, mas o problema maior é vivenciar coisas que a cabeça dele ainda não está preparada para ver. Mas, Beto, e se ele vê, por exemplo, um crime na rua ou algo assim? Eu terei aí, como pai, a responsabilidade de orientar, explicar, porém não é uma situação que eu vou estar falando, olha, toma aqui de bandeja um problema para você administrar. Entende a diferença? Ali ocorreu, nós procuramos entender, fazer a cabecinha dele compreender, fazer a visão dele ser diferente sobre aquilo, diferente de eu jogar um problema para ele e falar, tá aqui, ó, veja algo que você não está preparado agora e curta, divirta-se. É claro que esse tiro vai sair pela culatra, sem fazer qualquer alusão aí ao Round Six. E agora eu quero passar para vocês o aspecto, para nós adultos, de como nós podemos usar a série como referência e o que eu entendi dela para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Por exemplo, eu vou tentar falar de um jeito para não dar spoiler, tá? Mas que de uma forma estimule você, adulto, a poder ver, porque ela tem um contexto muito legal. Se você olhar como entretenimento a situação do filme, a questão dos jogos ali correlatos ao momento da infância de cada um, é muito legal e também tem uma distração muito bacana. Se você gosta desse perfil de filme, você vai gostar bastante. Só que, acima disso, tem a nossa interpretação, a interpretação do autor e principalmente aquilo que a gente pode aprender. A série mostra muito, e até perto ali, é como eu falei, eu não quero dar spoiler, mas perto de uma parte do filme ali, isso vai ficar um pouco até mais claro para você. Dá a oportunidade de você usufruir muito mais da sua vida, de você viver muito mais, de você estar muito mais perto daquilo que você sonha, das coisas que realiza, estar perto das pessoas, de ajudar pessoas, de se envolver com as pessoas, de ser feliz e realizar os seus sonhos, materializar tudo aquilo que é importante para você. E não ficar fixo simplesmente em juntar dinheiro, pagar contas, se endividar e querer mais e mais e mais dinheiro. Mas você fala, Beto, aí você está falando para mim uma coisa, você fala de negócios, e negócios visa essa movimentação de dinheiro, essa necessidade. É claro, isso faz parte da nossa vida, todos nós necessitamos, todos nós precisamos, temos que pagar nossas contas, temos que comer, temos que viver. E se a gente quiser um lazer, dependendo do lazer, você necessita de dinheiro. Faz parte, trabalhamos em busca disso também. Porém, o que o filme transmite, e você consegue separar esses dois aspectos, é a intenção de que você não seja dependente ou escravo do dinheiro. Que você não se torne uma pessoa cheia de problemas psicológicos, pessoais, como se você for ver os personagens do filme, cada um tem o seu, todos gerados pelo dinheiro.
Todos gerados por uma situação conveniente ao dinheiro. Pessoas que poderiam ser mais felizes, pessoas que poderiam ter conquistado aquilo que almejam, mas deixaram com que o dinheiro se sobreposse a essa necessidade, se sobreposse a essa situação, e aí psicologicamente se tornaram pessoas abaladas. E acham sempre que a solução do seu problema será o quê? Mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Então, esse contexto, que é o que nós devemos trabalhar para a nossa vida, e entender como a gente pode administrar isso tanto no pessoal quanto no profissional. É claro que trabalhamos, queremos dinheiro, como eu falei, nós precisamos de algum dinheiro para poder você fazer uma viagem no exterior, para fazer um passeio, para levar seu filho em determinados locais, para comer. Porém, é necessário que você entenda onde é o seu limite e aonde você já conquistou alguns sonhos, aonde você já almejou, desculpem, você já almejou algo maior e conseguiu. Senão você fica naquela busca contínua, sabe? Que você vai atrás, conquista, luta, 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 conquista, e aí quando você ganha, você não viu pra nada, você simplesmente joga de lado e vai querendo outras situações que aí envolvem mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, ou seja, a dependência, a escravidão do dinheiro, e isso não pode ocorrer. E é isso que o filme contém com a sua profundidade que é transmitir. É claro que todas as cenas, a ficção, o teatro, até comparado às situações verídicas, como falei, te trazem a reflexão e te entretém também como um filme. Por outro lado, e a ficção também, claro, né? E por outro lado, você tem esses aspectos que você vai percebendo e vai se identificando ou não se identificando, ou vê alguém que você conhece que age da mesma maneira. E todos, no final, buscam um simples objetivo: saciar as suas necessidades, seja de compra, seja de dívidas, seja de objetivos, pelo dinheiro. E é isso que nós, seres humanos, deveremos tentar melhorar para que a gente possa sim ter na vida o dinheiro que necessitamos, trabalharmos, conquistarmos, mas procurar saciar-se com aquilo que é necessário. Então você me diz, Beto, que eu não devo ter grandes sonhos, mas você já falou em outros vídeos aqui sobre grandes sonhos e não sonhar pequeno. Exatamente. E eu volto a insistir que você tem que ter grandes sonhos sim. Você tem que grandes sonhos sim, você tem que almejar algo maior, você tem que correr atrás. Ah, mas a estabilidade é ruim? Para alguns não é, e que tudo bem. Para mim, eu vejo com a estabilidade como um ponto de zona de conforto. Então eu gosto de mais, eu gosto de conquistar mais. Porém, eu tenho aí a minha sensação de satisfação completa. Eu não fico nessa busca contínua, eu não deixo o dinheiro me dominar, eu não faço com que essa minha relação com o dinheiro seja um problema. Muitas vezes esse dinheiro, eu preciso correr atrás desse dinheiro para poder pagar uma conta, por exemplo, ou para pagar ou comprar algo que eu queira, ou realizar o sonho do meu filho, da minha família. Só que quando isso acontece, eu procuro aproveitar. Mas eu sempre fui assim? Eu sempre pensei dessa forma? Claro que não. Eu fui evoluindo com o longo do tempo. Eu fui entendendo que eu também não me saciava, eu queria mais, eu queria mais. Adoro música, comprava na época dos CDs, comprava vários CDs, e eu queria mais e mais. Só que eu via que estava com um monte de CD e ouvindo bem menos do que eu podia. Então eu parei, falei, opa, agora eu vou passar a ouvir meus CDs. Se sair algo muito diferente, algo do que eu realmente queira muito, tudo bem, eu vou lá e compro. Mas não vai ser mais essa compulsão, essa necessidade de ter algo. E aí pensa para as pessoas que usam isso para jogar, por exemplo, que usam isso para uma ação inadequada, para o uso de drogas, isso se torna compulsivo. E é aí que o filme bate na necessidade de você ser mais feliz, de você viver o hoje, de você viver o seu presente e não ficar sonhando, esperando ou se autodestruindo pelo dinheiro. Essa é a minha visão sobre o Round Six. Assista o filme, assista a série, vale a pena, tá na Netflix, é muito legal e aprenda com o filme. Sempre quando eu dou dicas de filmes aqui, eu falo, olha o filme com outros olhos. Veja o filme com mais profundidade, além daquilo que a câmera mostra. Sempre tem um conteúdo a mais a passar, e se você ainda assim não for de acordo com o contexto que o diretor, o autor do filme está te transmitindo, de repente a visão dele até é outra, diferente dessa, não tem problema, porque você aprendeu algo diferente com o filme dele.
Eu sou Beto Camp e esse é nosso canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa aqui o seu like. Fica aqui embaixo, ó, o seu joinha. Isso ajuda muito a chegar o vídeo a outras pessoas, ajuda no contexto do meu trabalho. Eu sou muito grato a todos vocês. Se você já é inscrito, muito obrigado pelo carinho. Se é novo aqui no canal, por favor, inscreva-se. Tem muita coisa legal, a gente tem quase 400 vídeos aqui falando de muita coisa bacana que agrega para o desenvolvimento pessoal e profissional de todos nós. Estamos também pelo Facebook e LinkedIn e pelo Instagram, @beto.campoficial, @camp gestão de pessoas e @adote comportamentos. São 3 perfis diferentes para nichos diferentes, mas com temas aí correlatos, tá? E para você, empresário, empresária que quer contratar o meu serviço, gostou de todos os vídeos, vai no www.campgestãodepessoas.wordpress.com. Forte abraço e até o próximo vídeo.